Paz, meus irmãos. Vamos aqui, meus irmãos, para mais uma mensagem. Quero aqui trazer aqui mais uma abordagem, meus irmãos, de um assunto profundo das Escrituras. É um assunto de difícil compreensão para a fé cristã. Quero aqui tratar aqui de um assunto aqui, meus irmãos, falando sobre a comunhão eterna entre o Verbo e Deus. Quero aqui tratar esse assunto aqui muito profundo das Escrituras e de difícil compreensão da fé cristã. Quero deixar como base aqui João capítulo 1, versículo 1. O texto declara que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Temos aqui, meus irmãos, aqui um texto profundo. João faz aqui uma declaração a respeito da pessoa de Jesus. João aqui traz uma revelação aqui da parte de Deus a respeito de Jesus. João declara aqui que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Isto é algo muito profundo, meus irmãos, das Escrituras, porque então realmente esse Verbo aqui estava em eterna comunhão com Deus. Aliás, ele sempre esteve em eterna comunhão com Deus. Esse Verbo, que nós entendemos que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus esteve sempre em eterna comunhão com Deus na eternidade passada. Isto é algo incompreensível, meus irmãos. A nossa mente não tem como entender essa comunhão eterna de Jesus com Deus. Jesus, ele foi chamado de Filho de Deus como homem. Mas ao mesmo tempo que Jesus foi chamado de Filho de Deus como homem, ele sempre foi Deus, juntamente com Deus, e que nós entendemos Deus o Pai. O texto aqui declara aqui que o Verbo estava com Deus na eternidade. E esse verbo era o próprio Deus, ou seja, Jesus também, ele é Deus, Criador de todas as coisas. Esse Verbo eterno, ele também é Criador de todas as coisas que existem nos céus e na terra. O próprio João que declara aqui que todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele também é criador de todas as coisas juntamente com Deus. Isso daqui é algo muito profundo das Escrituras, porque
Jesus, ele tem a mesma essência de Deus. Jesus, ele sempre compartilhou a mesma glória com Deus. E Jesus sempre foi Deus por natureza, tendo também os mesmos atributos de Deus. Jesus Cristo, ele é tratado na Bíblia como Deus, meus irmãos. Jesus sempre foi tratado na Bíblia como Deus. E aqui João, aqui o apóstolo João, traz aqui essa revelação falando do Verbo. Que esse Verbo sempre esteve presente com Deus na eternidade. Esse Verbo que se revelou na carne, ele sempre foi Deus por essência. Amém? Isso daqui é algo incompreensível das Escrituras Sagradas. Toda a Bíblia trata Jesus como Deus. Amém? Jesus, ele é Deus por natureza. E aqui o texto fala aqui que o Verbo era Deus. Então, essa comunhão eterna de Jesus, do Verbo com o Pai, é uma comunhão inexplicável para a fé cristã. Jesus é aquele que realmente entende e que conhece todos os desígnios de Deus. Jesus é aquele que realmente conhece os mistérios de Deus, os mistérios insondáveis de Deus. Porque ele também é o próprio Deus, em essência, com Deus o Pai. Amém? Jesus, ele sempre foi Deus. E sempre será Deus por natureza. Amém? Toda a Bíblia trata Jesus como Filho do homem e também como Deus eterno, Criador de todas as coisas. Amém? Ele é Criador de todas as coisas, juntamente com Deus, o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? Jesus sempre compartilhou dessa comunhão eterna com Deus. Amém? Desde a eternidade passada.